Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Mames e hoje estamos de cenário diferente. Mas o amor, as intenções e o propósito do podcast seguem os mesmos. E inclusive hoje trago para vocês, gestantes, para quem está se preparando para um partaço e até quem tem algumas questões específicas que eu vou falar hoje, eu trouxe uma convidada muito especial que é a Renata Tricárico, né, Rê? Tricárico, Obrigada muito por vir, obrigada. Rê. Eu que A Rê é agradeço. linda, a Rê é alta, maravilhosa, poderosa, Linda ela, né, doce. gente? Olha quem fala. Imagina. E a Rê, gente, ela é hipnoterapeuta e ela tem um foco muito grande em mulheres, mas a gente estava conversando que você também atende Crianças, crianças. adolescentes, Quem precisar de todo mundo que terapia. tem alguma questão emocional, né? Que quer Todo trabalhar. mundo, né, gente? Todo Bastou ser mundo. humano, acabou. Precisa da Renata. Rê, já começo te perguntando, a gente já tava, óbvio, né? Mulheres estávamos fofocando um pouquinho antes. Claro, né? Dá uma aquecida na língua. É, não tem como, né? Você acha que a gente consegue ficar quietinha? Não. É, eu queria saber um pouquinho de você, da sua história. Como que você caiu aqui, graças a Deus, na hipnoterapia, porque você tem trazido Sim, resultados incríveis. A gente estava conversando, né, sobre sim, adolescente que você atende. Ela vai isso. contar também a história do parto dela. Mas Renata não foi sempre hipnoterapeuta. Não, Renata não foi sempre hipnoterapeuta. Renata, antes de ser hipnoterapeuta, era servidora pública, policial Uhum, civil, então morava em Brasília. Lá eu atuava como servidora. E uhum. lá eu era especializada em Maria da Penha. Ai, que incrível. Então Já ali trabalhava eu com já tinha mulheres, muito né? contato com mulheres. Uhum, Sempre escutando mulheres, histórias e tudo. E eu ficava pensando, mas por que que elas um dia vêm, reclamam, e no aham. outro dia elas vêm e retiram a queixa? O que que acontece? E aí que eu comecei a me interessar por estudar mesmo a mente feminina, que eu queria Meu Deus, entender. Renata, que incrível. Essa parte ela não me contou no Essa eu off. não contei, essa eu deixei para surpresa. Que legal. Então, assim, Foi, você. Porque é verdade, né? É uma questão que todo mundo fala. Poxa, tá apanhando em casa, ou vivendo algum tipo de exatamente. violência. Vem, né, na delegacia, faz o Faz a registro, queixa, pede a registra, protetiva, e aí volta com o cara. volta e depois vai lá e retira a queixa. Uhum, Era a coisa mais comum, tanto é que a gente nem transformava em inquérito antes, porque a gente já sabia que a probabilidade dela voltar no dia seguinte era muito grande, aham, né? E aí a gente fica triste, porque a gente sabe que né, a pessoa, o autor merece às vezes aquela punição, mas uhum. sem ela para poder dar a queixa, a gente não tem muitas vezes como seguir, Sim, né? sim. Então, isso foi o que me motivou a querer estudar mais. Hoje eu faço curso de psicologia, tudo para poder entender essa mente humana. E na época eu fiz o curso de hipnoterapia, que me trouxe Uhum. bastante conhecimento nessa área para poder ajudar elas, Sim. a Você elas fez se então para ajudar entenderem, elas, né? para Não foi ajudar pro seu elas. parto, depois Não, você a foi para a questão do princípio foi para parto. ajudar elas. Muito legal. Foi. E aí Já foi chamada para trabalhar com depois, mulheres, né, Rê? exatamente. De Ali cara. como eu era um ouvinte, só que eu não Aham. conseguia ajudar de outra forma, Uhum. né? Então eu ouvia e ficava pensando, tá, mas eu quero mais, eu não quero só ouvir, registrar e fazer isso virar um inquérito, eu quero poder ajudar essas mulheres de alguma forma, Sim, né, a resolver isso, não só punir o autor, sim, a terem a coragem, terem a coragem. seguirem. Quantas mulheres que não vão várias vezes à delegacia e contam às vezes ali o que tá acontecendo, mas na hora de registrar desistem, né? Exatamente, exatamente. Às vezes por medo, às vezes por dependência emocional ou dependência financeira, Sim. né? Sim. E aí Muito tem como frequente. trabalhar a mente para isso? Assim, qual que seria o trabalho? Você fortalece? Autoestima. Ah, tá. A Você vai na autoestima é a autoestima. base de tudo. Aham, Para aham. que ela perceba que ela também consegue suprir a família financeiramente, que ela também tem capacidade, Uhum, que ela não precisa uhum. depender sempre de um homem para isso. Sim. Então a gente fortalece a autoestima, reconstrói a autoconfiança que muitas vezes até ela tinha, mas a convivência com aquela pessoa tóxica, narcisista, fez destruir algumas convicções que ela tinha, Uhum. alguns princípios e valores que ela tinha, e a gente precisa construir isso de novo. É a perda da identidade, né? Que muitas Exato. mulheres vivem após um relacionamento abusivo. Elas se perdem, deixam de saber Se quem elas perdem. são, do que elas são Isso. capazes.
no que elas são Isso. boas, o que elas gostam. Elas são bombardeadas todos os dias, né, com frases ofensivas que abalam. Então ela começa a internalizar e absorver aquilo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E registra, né? Registra, vira uma crença limitante, né? É como se fosse praticamente, então, uma questão hipnótica, né? Aquilo que Isso, aquele abusador fala o tempo exatamente. todo, que ela não é capaz, Isso. que ela não dá conta, que tantas coisas que a gente escuta, né? Tanta coisa que humilha, que inferioriza a mulher, Aham, você né? nunca vai ter ninguém, ninguém vai querer você com outros filhos, que a gente sabe que muitos falam isso quando já tem Sim, filhos. exatamente, E exatamente. elas acreditam. Elas acreditam. Mas às vezes elas acreditam por quê? Porque aquela escolha daquele homem narcisista já foi feita lá atrás por algumas questões dela também mal resolvidas, às vezes na infância, às vezes uma autoestima que já começou lá atrás a se deteriorar também. Aham. Então a escolha daquele homem já não é só a escolha, é uma consequência de outros acontecimentos passados. Ele já vem estudando a vítima, Ele né? já sabe o perfil Programando. que aceita aquele tipo de comportamento. Sim, sim. Meu Deus, e aí começou tudo, né? Antes, deixa eu te falar uma coisa, Rê. A gente tá aqui, não sei se você viu, com esses produtos lindos. Hoje eles são Ai, eu rosa. vi, maravilhosos. Eu devia ter vindo de rosa, hoje eu vim de laranja. Eu Rê vi tá com de um rosa, rosinha aqui. Baby Mel tá de rosa. Quero agradecer nossos patrocinadores maravilhosos, que é a Baby Mel, que vocês já conhecem. A Baby Mel, eles possuem esses produtos incríveis. Esse daqui, Rê, é tipo um porta-fralda, tá Nossa, vendo? que lindo. E aí você Adorei. puxa as fraldas por aqui, ó. Elas ficam aqui. Aqui do lado dá pra Que colocar lenço legal, super umedecido, inteligente. cotonetezinho. Essa é uma lixeira 3 em 1, que é aquela anti-odor. Você Uau. joga aquela fralda bombástica, sabe, do cocô do começo da introdução Sim. alimentar? Sei bem. Lembrou? Lembro bem. A mais nova da Rê tá com 4 anos, mas acho que ela lembrou, a gente Tá não bem esquece nítido ainda. o aroma, né? Aham. Aí você joga aqui e na hora que você fecha, todo o odor fica aqui dentro. Então, por exemplo, quem mora em apartamento não tem que sempre descer com saco de Muito lixo bom. com fralda. E o mais legal é a tecnologia que esses produtos têm. É um material que é antibacteriano, antiviral. Então, Olha você não tem que ter aquela só. preocupação daquela. Óbvio que você tem que higienizar, né? Mas não acumula bactéria, Que não acumula. maravilhoso. É muito legal. Ele tem nanopartículas de prata. O doutor Bactéria veio Uau. aqui e ele estava explicando a tecnologia Ah, que pra mim. legal. Muito legal, né? Muito. Eu acho que eu até vi o podcast de vocês. Ai, ficou demais. Se você não viu, muito veja. legal, muito legal. E aí, eles são nossos patrocinadores maravilhosos. Você vai ganhar um kit desse. Ah, jura? Vai. Ela tem Uau, que também uma alegria, maletinha que ela não gente. tá aqui exposta. Mas no site da Baby Mel tem, gente. Então, quem quiser, aqui embaixo na caixinha, no box de informações, vai ter o link direto para Baby Mel. E lembrando que a gente também tem um programa lindo, que mais pra frente a gente vai começar a explicar como funciona, de abençoar famílias com alguns kits ou com algumas necessidades específicas dessas famílias, enxoval. E a Baby Que Mel é legal. nossa patrocinadora aqui, Nossa, oficial. maravilhosa. Lindos, né? É uma família. Lindo, Essa lindo. princesa linda, a sua também chama Mel, Chama né? Mel também. Ela é filha deles, de um Ah, casal ela é muito querido. Mel. Ela é Ai, que Mel. fofura. Muito fofo, né? Muito, A muito. gente Adorei. ama ter esse Adorei. parceiro, porque é uma família que Sensacional. abraçou o nosso podcast. Então, Que precisei falar graça. deles. E isso vai ganhar esse presente. Amei. Obrigada, Baby Mel. Já estou Precisa, super né, feliz. gente? Uma mulher que trabalha com tantas famílias vai poder apresentar os produtos Muito agora para quem legal. você atender. Com certeza. E, Com Rê, certeza. continuando, assim, aí você começou a tentar entender como que você ia ajudar essas mulheres. Isso. Você conseguia ter essa brecha? Por exemplo, a mulher ia lá e aí ela relatava o que estava acontecendo e você falava assim, eu posso te atender, te trazer esse apoio. Você começou já a Então, atender ou não? ali não, porque o ambiente era policial, né? Você era Então, profissional, policial, você não podia até, e né, não envolver. podia até. Mas Aham. quando eu peguei a licença, porque hoje eu tô de licença, Ela né? está de licença. Aí eu comecei a poder trabalhar mais
me imergir mesmo nesse mundo, né? De terapia, de atuar, de estar ali à frente, de ajudar a resolver, ajudar a entender o contexto e até ajudar elas a construírem essa autoestima, essa autoconfiança de novo. Sim, sim. Então, aí, quando a gente veio para São Paulo, Uhum, que foi bem na pandemia, na época que a gente veio, aham, a gente veio com o intuito de abrir a empresa, né? Aqui, que nós abrimos, para formar profissionais hipnoterapeutas, né? muito legal. Esse foi o É intuito dissipar principal. o que você aprendeu. Dissipar o que É a gente aprendeu. escalonar. É você estar em Isso. lugares onde você não conseguiria estar, assim. Exatamente. Então, por Muito ser São legal. Paulo, um centro, né? Gente Sim. do mundo inteiro vinha assistir os nossos cursos, vinha aprender mais. Então, aqui foi o lugar central. E até hoje estamos aqui, né? Ainda bem, estávamos conversando. Ela é minha vizinha, Sim. né? E a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Tem muita coisa aqui. Eu acho que São Paulo, por mais que tem muito de tudo, Sim. eu acho que Muito ainda de falta tudo. muitas pessoas com o propósito certo, sabe? Exato. Para Porque não ajudar, dá. né? É isso. Eu acho que é ter o foco certo. Sim. É o olhar pra família igual você tem. Sim. E aí me conta como que você parou no hipnoparto. Porque eu então. uso, quem me segue há muito tempo sabe, né? Que eu uso de hipnoterapia, mas eu uso as meditações guiadas, eu tenho Legal meditações demais. gravadas por mim. Então eu tenho pacientes que falam que vão dormir comigo. Ai, que maravilha! Que elas vão dormir ouvindo a minha voz. É tão bom escutar isso, É né? muito legal. E aí, imagina que no parto, né, elas vão treinando me escutar ali, eu Isso vou mesmo. programando todas as crenças, falando da força do corpo delas, do quanto elas dão conta, do que tá acontecendo, Isso mesmo. quais são as sensações, que daí chega na hora do parto, sou eu que tô ali no ouvidinho. Sim. Algumas falam assim, é tão engraçado você tá aqui agora. E como que foi pra você, assim, porque é um presente de ter, né, no hipnoparto. Sim. Tantas mulheres precisam saber como a hipnose ajuda Demais. no parto. Como que você Alivia a caiu dor, né? nisso? Muito. Então, várias famosas já utilizaram, né? A gente Sim. sabe Gisele Bündchen, a princesa Meghan, dentre Uhum. outras várias. A princesa Kate Middleton usou para controle Sim, de sim. enjoo. Então, é algo que aqui no Brasil é novo, mas lá na Europa, Os França, europeus já utilizam estão muito. Eu acho usando que até muito. no SUS da Europa, né? No sul da Europa, boa. SUS europeu, eles indicam, né? Indicam. A maioria das indicam. enfermeiras, elas ensinam até a praticar Exatamente. isso, né? Já está muito mais comum, difundido, né? Aqui sim. a gente ainda tem uns mitos, algumas crenças que às vezes atrapalham um pouco, né? Porque as pessoas podem levar para o lado místico, mas não. Eu sempre levo para o lado científico. Inclusive, a gente já sabe que no Ministério da Saúde, né, no artigo 353, já tem previsão do uso da hipnose de forma não farmacológica para alívio de dor. Então tá ali, né? Já está prescrito, está no Ministério da Saúde. Não é algo místico, não tem nada a ver com espiritual, nem energético, nada disso. É, gente, vocês sabem, né? Sou cristã, sou super pragmática. Sim. E nós somos científicas. Eu Científicas. falo isso, assim. Sim. Até quando eu utilizo aromaterapia, por exemplo, eu apresento muito das pesquisas que a gente tem em Londres, porque a gente sabe que a Europa é Isso. muito mais avançada Com certeza. com essa medicina integrativa. Com certeza. E a nossa referência acaba sendo. A gente vive num Exato. país que ainda é a medicina da doença, não é a medicina da cura. Da prevenção. Da prevenção, de Sim. utilizar os métodos naturais. Uhum. A nossa mente ela é muito poderosa, então não é místico. Para quem é cristão e tem esse medo de Isso. achar que é algo místico, não. Não tem nada. Não tem. Então, assim, você tem como acessar, né, partes do seu cérebro aí que foram criados por Isso. Deus, Isso. para quem crê, né? E a gente usa muito pouco da nossa mente, né? Usa muito pouco. Muito pouco. Na verdade, é uma habilidade que todos nós temos de ficar Sim. hipnotizados quando a gente quer durante o dia, né? Então, quando a gente está assistindo um filme e que a gente se emociona, você sabe que são atores, É que muitas vezes verdade. nada daquilo aconteceu. E Exemplo por que a incrível. gente chora, É. né? Porque a gente é cativado, a gente Porque é a colocado gente- naquele lugar. A isso. gente se permite, né? A gente se permite, a gente quer sentir aquilo. Uhum. E se vier uma pessoa chata que fala, para, você tá chorando, nada disso aconteceu, a gente até manda ela calar a boca, É. né? Porque Ah, a tá. gente quer sentir aquilo Deixa eu como chorar se aqui. fosse real, Morreu. Ele morreu. não é? É. Esse é um estado de hipnose.
Às vezes tomando Legal. banho, a gente entra no banho, começa a ficar pensando em tanta coisa. Você termina o banho, você nem lembra se passou o shampoo. Você fala, nossa, será que eu pensei? Não acontece Você fez o isso? automático. Porque a sua Eu oro muito cabeça. no banho. Eu Então. oro muito E no eu banho resolvo um também. monte de coisa. Eu tenho insights no banho direto, porque minha mente vaga. E Aham. isso é um estado de hipnose. Sim. Então, assim, é algo comum que todos Aham. nós temos várias vezes ao dia essa experiência. Só Uhum. que aqui na terapia a gente canaliza isso para conseguir um objetivo específico, No foco que você no deseja. foco que a pessoa deseja. No caso do Uhum. parto ali, né, a dor do É o parto, alívio da o dor. alívio da dor. Então, você me perguntou como que eu comecei, né, no Como que você chegou hipnoparto. lá no hipnoparto? Foi passando por isso, né? Eu Aham. fiquei grávida da Bia, a Bia tá com 7 Sim. anos hoje, e Uhum. o Bruno já fazia hipnose, que ele é um dos mais antigos do Ah, ele já Brasil. era Ele já era, hipnoterapeuta. já era. Aham, Eu aham. tava estudando, mas ainda não tava atendendo. E aí eu falei pra ele, eu falei, então faz em mim. Tá. Faz em mim que eu quero ter essa experiência, eu quero sentir como que é. E Uhum. ele fez todo o preparo mental antes, ali durante a gestação e Uhum. tudo. Então a gente ressignificou o parto, É diminuiu a carga importante falar emocional. isso, porque assim, pro meu trabalho, por exemplo, dentro da hipnose, né, do preparo, de você conduzir ela para esse lugar confortável, de que vai viver um parto confortável, precisa trabalhar os medos, precisa As trabalhar as crenças. crenças, porque a gente tem muitas mulheres, quando a gente fala de crenças, por exemplo, tem muitas mulheres que falam, ai, o parto é como que elas usam muito a palavra? É um sofrimento. Sim, Não, ele não é um não é sofrimento. sinônimo. Não é, ele é um evento fisiológico. O Isso, sofrimento, ele fala do lugar de uma mulher que não é respeitada, que isso. às vezes é empurrada, que escuta palavras Exatamente, horríveis, que não tá se sentindo exatamente. Uma confortável. violência. É uma violência, que são violentadas muitas vezes ali, Uhum, ou no ambiente que estão, às vezes até por um perfeito. companheiro que não entende o que tá acontecendo, Exatamente, né? E aí é esse lugar, aí você acredita que você também tá nesse lugar, que você também vai ser violentada, que você também vai exatamente. sofrer. Então, você precisa entender primeiro da parte fisiológica, tirar todos Isso. os medos, Tirar né? os medos, os Os mitos, as mitos, crenças. pra daí você abrir pro novo, que daí entra sua parte. Exatamente. Então a Uhum. gente ressignifica. O que que é ressignificar? É dar um outro significado. Sim. O Uhum. parto é um momento feliz, é um momento de alegria, é um momento de chegada da pessoa que você Uhum. mais espera, a pessoa que É. você mais quer conhecer, né? Uhum. Então, imagina se chega uma pessoa de viagem, que é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você, né, quer muito reencontrar. Aqui é Uhum. mais ainda, porque é seu filho, né? Então, É. seu filho tá chegando. Não tem como ser triste esse momento, não tem como ser Não, sofrido, não é um não. É uma sofrimento. festa, uma chegada, é, né, um dia abençoado, você tem que estar feliz nesse dia. Sim. Então, quando você ressignifica de verdade no Você celebra as subconsciente, contrações, não é? você celebra. É. As meus Você dá pacientes é graças a isso. Deus, tá vindo. Ai, Vai uma chegar. contração é um É. momento a menos dele aqui dentro, um momento a mais dele aqui fora, É, cada né? vez mais perto, né? Cada Isso, vez mais perto. você E aí, entende, como que foi no seu parto? Me conta, porque daí seu marido te reprogramou, apertou um botão na rede. reprogramou, isso, reprogramou. A gente Ele fez muito um trabalho interessante, porque ele pegou bem a minha avó. A minha avó teve 13 filhos, todos Aham. partos A minha teve normais. 7. Aham. 7 também é Aham, muito. parideira, as mulheres Então, fortes. na hora, eu sempre lembrava dela. Eu Eu pensava, o sangue da minha também, avó eu tá também. correndo na minha Eu sou veia. neta da minha avó. Isso Ah, que lindo. mesmo, isso mesmo. Aham. Então, isso me deu muita força, sabe? Sim. E aí, eu tive em casa a maior parte do tempo, então fiquei Aham. até os 8 centímetros em casa. Sem saber, né, que estava com 8, né? Fala a Sem verdade. saber, porque a enfermeira falou assim: imagina, primeiro, vai demorar. Vou Aham. pra casa Mal quando sabem tiver vocês, é rápido, evoluindo. não é? Muito Quando rápido. existe a hipnoterapia, você relaxa tanto, você libera tanto ocitocina, Ocitocina. hormônios que facilitam a prostaglandina, que vai acabar Isso. afinando ali o colo muito mais rápido, as Foi isso que contrações são aconteceu. mais efetivas. Então, essa coisa de que, a primigesta vai demorar, Pois é. Se né? tem hipnose, pode saber que não vai. Eu aprendi isso na prática com uma paciente minha. Aprendeu! Aprendi, ela Você chegou viu? parindo. O resultado é Ela incrível. chegou parindo. O Bruno ficou assustado. Ele é odontólogo, né? Eu sou das ciências biológicas e ele é odontólogo.
E eu pensei, poxa, tudo bem, né, ter o parto em casa. Você é odontólogo, você faz cirurgias bucais, Não, gente, sem ok, né? programação, não, sem. Não, não tentem isso em casa. Só que ele não Só com a quis, equipe, ele tá? ficou muito nervoso, ele Não, com falou, equipe sim. não, Não, com não. equipe sim. Eu gosto de parto domiciliar, mas eu acho que você Com tem equipe, com programado. certeza. Assim, tudo previsto, Planejado. planejadaço, Isso, combinado, equipe assertiva, sim. tudo certinho. Ó, até Sim, a pediatra eu gente acho não que tem que tinha nada ter. disso. A Não, gente tinha combinado que iria para a maternidade, né? sim. A sorte é que a maternidade era do lado. Quando você começou a sentir dor, que você foi? Quando eu comecei a sentir dor que eu fui. Só que quando eu 8. comecei a sentir dor, já estava assim de 5 em 5 minutos. 8. Então, não deu tempo de muita coisa, só da gente catar a mala e ir para a maternidade. Quando a gente chegou na maternidade, a enfermeira nem tinha chegado ainda, né? Da E equipe. aí o médico só, o obstetra me pegou pelo braço e falou: nem dá tempo de você falar nada aqui, você bora agora que você tá parindo. Então foi só o tempo de chegar na sala, sentar na banquetinha, que eu tinha me programado para ter Pra na ter na banquetinha. banqueta. O Bruno ficou atrás, a gente, né, colocou o som, a música, a iluminação baixa, tudo programado. E aí, quando começou a nascer, eu mesma que puxei, né? Porque eu não tava sentindo dor, eu tava feliz, eu tava Gente, vocês têm empolgada. noção disso? E aí que fique claro, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas aí ela toma analgesia. Não! A hipnoterapia, Sim, ela ajuda para mulheres que querem ter o parto natural, sem natural, sem analgesia. analgesia. Analgesia mental, É uma analgesia natural de natural. reprogramação mental. Isso. Porque aí você consegue estar presente no parto. Eu não queria estar ausente. Eu não queria estar anestesiada de, tipo, não lembrar, de eu queria estar ali, eu queria vivenciar aquilo e registrar a cada momento, para depois eu poder contar, né? Como eu Lógico. conto hoje para ela, Aham. porque tá tudo muito marcado, registrado na minha mente. E era isso que eu queria mesmo. E aí você Então foi recebeu, trouxe ela muito direto do seu gostoso, colo. direto pro meu colo, esperamos o tempo, né, para deixar ali o sangue ainda com cordão Pulsar. umbilical, tudo aquilo, parto humanizado mesmo, assim. Aham. E aí foi excelente, porque o leite saiu rápido, né, quando ela tá com contato pele a pele, então você estimula, assim, a prolactina, tudo Tudo. trabalhou perfeitamente e funcionou muito bem. Aí, Nasceu depois uma nova disso, Renata, né? uma Biazinha, né, Não, mas nasce uma nova uma nova Renata. Renata, uma nova Porque mãe, morre a claro. Renata anterior, nasce a Nasce. Renata que viu como ela é poderosa, que viu a Verdade. ferramenta que você tinha na mão e falou: "Quê? Falou tudo. Preciso replicar isso para outras mulheres." Exatamente. A gente se torna muito mais empoderada e você Muito. sente tão bem que você quer que outras mulheres sintam É, isso também. Não tem como, você né? quer levar todo mundo, Você né? quer levar. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar com gestantes, Aham. primas, né? Comecei com primas, depois as amigas das primas, aí depois vieram as. Aí eu falei, pronto, eu vou tornar isso logo profissional, que é melhor, né? Gente, é muito parecido com a minha história, Rede, da terapia de sono. Eu É, falei isso hoje aqui na sala de espera, que você foi chamada para um propósito, é porque verdade. às vezes a gente não acredita que Deus está te chamando para aquilo. Aí ele te Sim, coloca lá para sim. mostrar que você é capaz. Então, você foi atendendo primas, amigas, as pessoas foram te indicando e falando, ela é boa, vai. Até que Isso. você começou a acreditar em você também. E fala assim, Isso mesmo. peraí, isso aqui é um negócio, Isso não mesmo. foi? Foi assim mesmo que aconteceu. É um chamado, Um né? É um chamado. chamado. Que lindo, Foi, que foi prazer te lindo. ter Ai, aqui. obrigada. Sério, Eu que tô super sério. feliz de estar aqui. E aí você começou a atender, né? Comecei a atender, Levar e mais aí sério, comecei a falar agora eu sou atender mulheres profissional. de outros países, porque eu percebi muita carência das mulheres de Portugal, que chegam lá, o Sim, sistema é é outro, outro. então não tem aquele acolhimento, sabe? Como Uhum, tem aqui, que o obstetra sim. senta, conversa, lá não tem. Eles passam por vários médicos, né? Eu Vários atendo médicos. Portugal, eu atendo França Você também. atende também, você sabe, então, Sim, a e você atende aí diferença. brasileiras que estão lá, não é? Brasileiras que estão É lá. isso. Isso. Então, assim, se você é brasileira e mora fora do Brasil, é o cuidado que a Renata tem pra dar, né? Que eu também Sim, dou como doula, que faz falta, porque não faz adianta, nós falta. somos brasileiras, a gente quer esse olhar mais A gente quer. profundo, o superficial deixa a gente insegura, né? Exatamente, exatamente. Elas estão carentes disso É, daí, né? é. Até nos Estados Unidos também, a Sim, mesma sim, o coisa. sistema obstétrico é Muita outro. gente de Orlando, muitas É. mulheres que mudaram para lá, né? Precisando desse olhar,
desse acolhimento. E Sim. aí eu faço o atendimento ali por volta das 3 semanas antes do parto, Eu ia te perguntar ou quando você entra. 3 semanas isso, antes do três parto. semanas antes, ou talvez antes, se ela quer trabalhar ansiedade, se ela trabalhar medos, trabalhar outras questões, até ressignificar traumas de partos anteriores. Esse trabalho é incrível. Porque tem muitas mulheres que, quando elas chegam com a página em branco, né? Ah, é meu primeiro parto, mas eu tenho medo do que É, falam. do que falam é mais O fácil. desconstruir o que falam e os mitos é uma coisa. Agora, desconstruir aquele registro Que praticamente ficou, celular, né? Que fica ali do sim, vivido, sim. eu acho que é um processo mais demorado muitas Mais vezes, né? demorado. Você precisa muito de desensibilizar, quer dizer, passar por aquele momento de novo, e de novo, e de novo, até aquilo se tornar algo normal. Porque Tranquilo. elas ficam com medo do cheiro do hospital, É. elas ficam com medo da agulha, elas começam, aquele trauma, ele se expande, assim, para outras áreas. Então, olha que legal. Eu já tive muitas pacientes que têm medo de agulha, a gente falou sobre isso também, né? De Falamos agulha, sobre isso. de cheiro de hospital. Tudo Sim. isso com hipnose a gente consegue resolver, Tudo né? isso com hipnose a gente consegue. Na verdade, a gente desconstrói, você falou a palavra certa, Uhum. desconstrói associações que o cérebro criou. Que o Sim, nosso cérebro, ele aprende por associação, né? Então, células que disparam juntas se conectam juntas. sim. Então, se num ambiente de hospital ela sentiu Com aquele medo, cheiro, sofreu, o cérebro associa e automaticamente volta pra lá, e né? volta para lá. Então, a gente tem É, que desconstruir para aprender essa a rede, construir. né, de neurônios que ficou e construir uma nova. É perfeito isso que você fala. E eu imagino, Rê, porque assim, comigo eu tenho muito que ter essa sensibilidade de enxergar de onde vem esse medo, né? Então a gente até Uhum. antes estava conversando. Eu atendi uma vez um casal que o medo dela era o marido passar mal no parto, porque ele tinha Nossa. muito medo do hospital, do cheiro do hospital, de agulha, de sangue, de tudo. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai olhar lá atrás, a primeira pergunta que eu falei pra ele, quando foi a primeira vez que você lembra, porque quando você fala, quando você lembra que você teve acesso a sangue, que é só você ver sangue que se apaga. Aí ele contou de um atropelamento que ele vivenciou, tal, não sei o quê. Então vem disso. Tem gente que Sim. consegue ter essa leitura e Sim. falar, nossa, será que é desse lugar que vem? Aí eu associei, aí eu provavelmente, né? Porque daí ele contou que a pessoa Sim. faleceu e ele era criança, tal. A Uhum. partir daí, esse cheiro de sangue, essa sensação, esse medo, aí ele lembrou do que falaram pra ele. Tá vendo? Se não der a mão na hora de atravessar, então ele é uma pessoa que tem muito medo de andar na rua. Ele dá a mão pra todo Nossa, mundo. coitado. Então, ó, ele tinha medo no hospital, mas ele tinha medo também de atravessar a rua com Você o filho viu? mais velho. Difundiu. Isso. E às vezes você precisa de um especialista pra justamente ter esse olhar, né, Rê? Ter esse olhar. Entender de onde vem. Então, Isso. tem gente que a gente tá conversando agora em casa, que talvez vai fazer essa lição de falar, ai, acho que vem de quando minha avó foi internada, Uhum. né? A Mas tem própria gente que pessoa conscientemente busca e encontra a resposta. encontra. E tem gente que não Tem encontra, né? gente que não, tem gente que às vezes aconteceu algo, ele era muito pequeno, Aham. né? Então ele não tem esse registro conscientemente falando. Uhum. Mas com a hipnose, às vezes a gente encontra essa gavetinha, onde está essa memóriazinha escondida. Tem muita questão da supressão de memórias também, que é Uhum. normal quando uma memória é muito traumática, muito dolorida, ocorre esse fenômeno chamado supressão de memórias, né? Graças a Deus por ela, tá? Exato, porque você deixa de sofrer, né? É, você apaga. Só que muitas vezes o efeito disso aparece em Sim, alguma forma, a às vezes uma crise de consequência, né? ansiedade, às vezes uma É, depressão, e você precisa olhar para aquilo de novo, é. para cicatrizar aquela ferida ali, E você tem que né? saber aí a base disso, né? Senão você não consegue Tem que trabalhar. saber. Aí você tem que procurar um profissional sério, porque se ele vai acessar a ferida, ele tem que saber fechar essa Dá conta, ferida, né? porque só acessar e deixar ela aberta foi pior. Era melhor ter deixado ela escondida. Foi bom você falar isso porque eu não parei pra pensar nisso, né? É isso Tem que mesmo. saber fechar. Porque assim, se para quem não entendeu algumas coisas, falando assim muito claramente, o nosso cérebro, ele tem esse poder, que é um poder, né? Eu É, acho que é um poder, sim. de apagar quando é algo muito traumático. Então, tem Uhum. gente que, por exemplo, perde a mãe Abuso. pequena, abuso. Isso. Eu já vivi muitos atendimentos em que eu tinha certeza que a mulher tinha vivido algum abuso, Sim, bem comum, infelizmente. muito comum. E ela não lembrava, ela falava que não, não, não. E aí, trabalhando, a gente chegou nesse lugar. E aí, a gente fez um trabalho junto também, né? Com uma Sim, psicóloga, que é hipnoterapeuta que também e tal. legal. E juntas, a gente conseguiu trabalhar isso. Ela hoje é uma outra mulher, assim.
Olha Eu ainda tenho só, contato com ela olha até só. hoje, é Não uma foi só pro querida. parto, ficou pra vida. Ficou pra vida. Ela Olha é um que presente maravilha, também na minha vida, né? que E maravilha. imagina, ela foi bênção na minha vida também, mas imagina que quando essa criança estava para nascer, foi automático, porque os nossos filhos, eles são seres muito puros. Sim, Então é como se tudo aquilo que é guardado numa gaveta, quando a criança tá para nascer, quando a criança nasce, é como se a gente quisesse viver da melhor forma possível, então a gente acaba às vezes abrindo gavetas, é verdade. não é? Fazendo limpezas, É. faxinas. E dói pra caramba. Dói, Por isso que sim, nasce essa mulher nova. é verdade. E aí ela precisou desse auxílio, ela precisou de alguém, porque vieram muitas coisas. Então ela teve que lidar com, Caio, o que que eu faço? Porque ela ainda tinha contato com esse abusador. Nossa. E aí ela era da família, geralmente é da família, né, gente? Pra quem não Uhum, sabe, muitas geralmente é. crianças são abusadas por São pessoas familiares, próximas, sim, que têm acesso a essas sim. crianças, né? Tios, tudo. É, tios, avós, Muito triste. é muito triste, assim. E, e ela falou, e agora? O que eu faço com essa informação? Porque agora, assim, eu dei conta de conviver com essa pessoa, mas eu não sei se eu quero que meu filho conviva, né? Sim, E aí a gente teve que trabalhar. Ela é delicado. incrível, assim, ela é um mulherão, assim, sabe? Mas foi Uhum, muito dolorido. E eu não sim, consigo imaginar isso sem esse preparo. Eu queria que você me explicasse assim. A pessoa sabe que tem uma coisa de errado, né? sim, A ela gente até sabe. falou que não tem nada de místico. Exato. Você consegue fazer essa regressão e não é regressão de outras vidas, minha gente. A gente Não. trabalha consciência aqui, Isso né? aí. É regressão para Regressão para momentos. momentos, experiências dessa vida aqui mesmo, né? Tá. Onde pode ter iniciado aquele trauma, aquele medo, aquela fobia. A gente vai lá na raiz, buscar entender essa raiz, e aí sim a gente faz o trabalho. Aí sim acontece a terapia para ressignificar, para desconstruir, para, Uhum. né, criar novas associações, Sim. percepções diferentes sobre o que aconteceu. Também a gente não muda a memória nenhuma, né? Tem gente que Não. quer Você mudar a aprende a conviver memória. com ela, A né? Você gente aprende a aprende a conviver. conviver com ela, exatamente. Uhum. Você tem outras percepções sobre aquilo que aconteceu. É, porque, olha, eu tive uma paciente uma vez que ela não conseguia sentir cheiro, tipo de uma palha, assim. Sabe, tipo cheiro de grama cortada? Aham. E aí, ela conseguiu chegar no dia do abuso dela, né, que foi um padrasto, e eles trabalhavam num sítio, e foi tipo numa coxia. Então, assim, Nossa. ela passava muito mal com cheiro de grama cortada. Então, imagina, eu amo cheiro de grama cortada, Eu também né? gosto, A acho gente gostoso. gosta. Aquela grama úmida, cortadinha, Associação é uma associação positiva. Ela tinha positiva. absolutamente negativa. E ela não sabia por quê. Na Olha só. gestação, ela passava mal. Então, no condomínio dela, quando eles tinham manutenção, ela passava mal. Nossa, olha só. E ela comentou isso numa consulta. A gente falou, gente, mas como assim? Ela sempre foi assim. Eu não consigo, tal. E óbvio que ela tinha outras associações. Claro. Quando ela fez essa regressão, ela Uhum. entendeu de onde vinha, que foi o cheiro que ela Olha só. sentiu no momento do abuso. Você consegue chegar nesse A lugar, gente tipo, a chega pessoa nesse descreve lugar. A isso? gente chega nesse lugar, ela lembra detalhes do dia, tudo. Ai, Ela gente do céu. Só que você transforma a forma que ela sente. Então, se ela sentia medo, se ela sentia insegurança, você vai mudar, a gente vai mudar o que ela está sentindo ali. A mesma memória, só Uhum. que com sensações e percepções diferentes. Então, depois que isso passar, ela pode até lembrar daquilo de novo. Só que não vai doer mais como doía. Você sugestiona outras coisas. Por exemplo, é Sugestiona uma outras criança que está coisas. se sentindo sozinha e abandonada. Você conta o que para essa criança? É, vai depender ali se ela tá sozinha, abandonada, mas por quê? Aí a gente tem que entender, né, o contexto. Os pais Uhum. deixaram, os pais estão ali, porque já aconteceu do tipo da criança se sentir sozinha, abandonada, e os pais estarem na sala com visitas, Sim, fazendo festa, sim. né? E a criança às vezes ali porque os pais estão achando que ela tá dormindo É, que ela tá e ela tá brincando. se sentindo abandonada, tipo, me abandonaram, estou à mercê, né? Aham. Só que a forma como ela sente é uma interpretação dela. Dela.
Então, é isso que a gente ressignifica. Quando você mostra, olha, vamos olhar o macro, vamos sair do Sim. micro e vamos olhar o macro. Onde estava seu pai e sua mãe? Isso, Recebendo visita. Olha, seu pai e sua mãe não sabiam o que estava exatamente. acontecendo. Eles te amam, eles estão achando que tá seguro, porque você tá no seu quartinho, que é seguro. Uhum. Então, nada vai te acontecer aí, você tá protegida. Eles só estão curtindo com os amigos, porque eles trabalham muito, eles precisam, isso faz bem pra Aham. eles, tal, tal, tal. E aí você traz uma sensação positiva, Sim, né? E ela sai dali se sentindo bem. Ah, então tá, então é bom aqui, então é seguro aqui, então tá sim. tudo bem. Uhum. Pronto, já ressignificou essa memória. Você deve ajudar muito também em relacionamento de familiar, né? Porque Relacionamento. Sim, quantas vezes, por exemplo, uma filha pode culpar uma mãe, mãe, você não me protegeu. E aí, quando muito, você visita muito. esse lugar no passado, você fala o quê? Ah, sua mãe estava trabalhando para poder pagar as contas. Isso, exatamente. Sua mãe te ama, às vezes a É, linguagem de amor dela é diferente, é porque a criação diferente. dela foi outra, Ser uma mãe né? mais seca, né? Que não é de abraçar e Isso. beijar, e é uma pessoa que é mais do É toque. mais do toque ou não, então vai depender muito da criação dela, não é Uhum. falta de amor, mais ou menos amor. É um Sim. amor, só que agora de um comportamento dela para externalizar esse amor é diferente, né? Sim, é enxergar, na verdade é contar pra ela que ela é amada, Contar para ela que ela é amada, porque que a ela base da contou autoestima do ser humano tá é o aí. amor, O amor, é a principalmente do conexão, pai e da mãe, né? os Se cuidadores, né? sente rejeitado, se sente que foi abandonado, você começa a ter um problema de autoestima sério naquela Sim, criança, naquele ser que um dia vai ser um adulto. Então precisa trabalhar bem essa base. é porque criança e até adolescente, né? Você acha que a responsabilidade é sua, Isso, minha mãe não me ama, meu pai não me ama porque eu não sou merecedor, isso. eu fiz Meu pai alguma saiu coisa, porque não me ama, porque eu fiz algo que eu sou errado. difícil, né? Exatamente. Ela não entende que é uma relação do casal, que é algo entre Sim, eles, que não entre tem nada a ver com a eles criança, não tem nada a ver. é. Então, tem que trabalhar essa mentalidade. Uma coisa que eu falo também para as mães, né? Uhum, Gente, todo mundo sabe que gravidez é difícil, né? Às vezes a mãe ela ficou grávida, não era planejado, que ela não é, tinha condição financeira, ou que o marido abandonou, ela ficou só. E que muitas vezes ela pode ter até pensado em tirar uhum, aquela criança, né? Só que nunca, jamais conte isso para o seu filho, porque você gera um é, trauma na hora que você conta, sabe? Às vezes a criança sim, ela não tava ok, tava bem, 5 anos, é. 4 anos de idade, ok. A mãe chega, vai contar a história triste e solta sem querer. Acabou. Sim, Ali você acabou de plantar a semente da rejeição. é. E eu acho, assim, se a gente parar pra pensar de uma forma profunda, na verdade você aflora, né, essa semente, porque pela neuropsicologia tá lá registrado, Sim, né? tá lá dormente, vamos dizer, é uma semente Isso, dormente, tá adormecidinho, adormecido. né? Em algum momento, talvez esse adulto vai escolher acessar isso. Talvez. Agora, quando você conta, Aí você pronto. provoca. E não Você tem provoca. necessidade, né? Não tem É, necessidade nenhuma. Conta a sim. parte boa, né? Conta que, mamãe deu conta mesmo assim, né? Uhum, Mamãe passou dificuldades, mas eu, né, sim, segui, estamos sim. aqui e bola pra frente, entendeu? O que que a gente aprende? Que tá na Bíblia, né? Que a palavra ela tem um poder muito Muito grande. grande. Aquilo que a gente conta para os nossos filhos, eles pegam para Pegam. eles. A Então é gente aquela esquece, mas eles não. é porque a gente às vezes não fala de forma intencional, É, né? isso mesmo. Assim, a gente não naquelas, porque eu tomo muito cuidado com o que eu falo, É, tá? a gente que Você também trabalha com deve. isso agora toma A gente toma cuidado. cuidado. Mas tem gente que às vezes fala, meu Deus, eu vejo isso, né? De gente falar assim, você é burro, você não sabe fazer nada. Meu Deus, não fale isso. Essa frase fica na cabecinha da Para criança sempre. pra sempre. Para sempre. E até algumas coisas do tipo, nossa, você é terrível. Nossa, você não para quieto. Nossa, você é muito Você é tonto, bonzinho, você é irritante. irritante. Uhum. Ai, você não consegue fazer nada sozinho. É sempre você Ai, estar, né? Se você quiser falar, você, lógico, evita falar, mas vamos supor que você está numa fase que você está muito você brava, hoje nervosa. está, Você né? hoje está, né? Agora, Não nesse pensei nisso. momento. Incrível. Hoje você tá difícil, né? Isso. Não, você não é Hoje você isso. tá preguiçoso. Você não é preguiçoso, mas olha, hoje você tá caprichando, É, né? exato. Me Assim tirando do sim. sério. É isso Faz mesmo, a toda a palavra tem diferença. poder, Faz tem toda a poder. diferença, o E aí, vocabulário. você tá atendendo adolescentes, né? Atendo adolescentes também, muito, assim, tá vindo bastante, 14, 13, 12 anos, que é uma fase de transição, como a gente estava Sim, conversando a gente antes, conversou né? sobre isso. Tem mudanças Uhum. hormonais, tem mudança no corpo, Corporal, física, né? física, a questão social é muito mais importante do que já foi na infância, então
tem uma série de mudanças que a criança está passando, então ela precisa de um apoio psicológico muitas vezes. A maioria precisa, né? Algumas pessoas têm Sim, condição e conseguem, sim. outras não, mas o ideal seriam todas. Todas. E aí você trabalha junto com o psicólogo, por exemplo, você recebe esse adolescente, você troca essa figurinha com o Às psicólogo. vezes, quando já tenho psicólogo, sim, mas como eu também estou cursando a Aham. psicologia, também consigo a trabalhar com alguns Uhum. recursos da Uhum. psicologia, além Uhum. da hipnoterapia, então Uhum. eu faço a junção ali das Uhum. duas abordagens, né, para Uhum. poder ajudar essa criança. Gente, que incrível, né? Eu acho é legal que você primeiro nasceu hipnoterapeuta Isso. e agora você é psicóloga, porque pra mim, E bióloga, né? e bióloga, exato, que daí tem a questão científica, né? Tem. Pra mim é um caminho incrível, porque eu acho que você já começa nos resultados ali na consequência. Isso. E agora você. Agora não, né? Mas você foi atrás da psicologia para entender como não chegar, né, para prevenção, para entender Isso. qual o funcionamento todo, já Isso. com a base científica, né, Rê? Exato. Eu Que primeiro vim da demais. biologia, entendendo fisiologia, É. entendendo ação hormonal, entendendo toda essa parte do Aham. corpo. Aí Neuropsicologia. agora, mente e Uhum. corpo se junta. Uhum. Agora você tem um conhecimento maior ainda sobre o ser humano como um todo, né? Muito legal, muito legal. E aí, assim, eu vi que lá no seu perfil, inclusive quero que você fale, seu perfil, acho que o perfil dela, se eu falar errado, ela vai me corrigir, Não, pode mas acho que falar. é Tricárico, re.tricárico. isso mesmo. Tá, Reponto tricárico, né? pra quem T quiser de seguir. tatu, T de tatu, R-I-C-A-R-I-C-O. Tricárico. No Instagram, né? Você tem No mais alguma rede Instagram. social? Aí eu tenho o site, né, que é Tá. Uhum. www.renatatricarico.com.br, E vocês fazem parte da da Cortex, né? Cortex Academy, que é um instituto de neurociência e hipnoterapia. Então a gente forma pessoas para o mercado, geralmente da área da saúde, a maioria, né, Uhum, uhum. médicos, fisioterapeutas, enfim, que querem aprender a hipnose também para o seu Sim, trabalho. já vou conhecer a Cortex, já combinei com a Isso. Renata. Vai sim. Eu vou. E aí, lá no seu Instagram, eu vi que tem uma parte que você coloca lá, três é, Terapia breve. terapias breves. Porque tem Isso. muito isso. Eu acho que hoje a gente tem uma demanda tão grande que eu não acho que é certo, não, tá? Eu acho que cuidar da mente deve ser o maior investimento que a gente tem que Com fazer todos os certeza. dias. Todos os Porque quando a dias. gente tá muito ali centrado, sabendo o que a gente tá fazendo, tudo flui, né? Vida Exato. profissional, vida pessoal, a família com as crianças, tudo, tudo, tudo. Exatamente. Mas Exatamente. as pessoas tendem, a gente vive uma sociedade nova, assim, né? Que não quer investir muito tempo. Então, quando você conta que em três terapias ali você consegue basicamente dar uma olhada e já ressignificar algumas coisas, eu imagino que a pessoa deve sair assim, Sim. chocada, né? Sim, porque é breve no sentido de você trazer em menor tempo, né? Algo que demoraria um ano, às vezes 2 anos, você traz em 3 sessões. Mas Aham, são 3 sessões profundas, né? Então, 3 sessões que levam de 3, 2 horas cada uma, onde aham. você vai acessar a raiz da questão, porque a gente não quer saber os pormenores, né? A gente não quer Sim, ficar conversando sobre como foi o dia, tal. A gente quer ir na raiz daquela questão sim, específica. sim. Então é muito assim, uma questão específica, você já tem que trazer para mim o Era isso que que eu ia te você quer perguntar. trabalhar. Era isso Porque que eu do ia te tipo, perguntar. ah, eu quero fazer hipnose. Mas para quê? Ah, Uhum. não sei, para Eu quero que você faça eu parar de comer doce, Renata. pronto. Agora, deixa eu começar uma sessão agora. Aí já é um objetivo bem específico. É muito bom, Ótimo, né? adoro. Toda vez que você sentir o cheiro de doce, você olhar um doce, você vai ficar nauseada. Você sabe que esse trabalho eu fiz com um atleta de alta performance daqui, né? Sério? Que ganhou o Muscle Content, agora fisiculturista. Que Joana legal. Prado, a gente fez um filme dela sobre Aham, isso, aham. porque ela chegou em mim dizendo: eu preciso de acabar com a minha compulsão por doce em um mês. Eu tenho um Eu preciso. mês. Um mês, porque o meu campeonato é daqui um mês e eu preciso acabar. Quer dizer, uma compulsão que Gente. começou, mas Não, levou uma muito louco. vida para A ser vida construída, ela inteira. precisa de um mês para acabar. Sim. A hipnose. Então a gente fez 2 sessões. Ela tomou asco do biscoito recheado. Eu não gosto de Asco. biscoito recheado, Do graças a tipo, Deus. ver na prateleira do mercado e entrar na outra, nem passar na frente, porque ela tomou asco. Ela queria isso. E você consegue falar para as crianças do tipo, coma brócolis, Se elas quiserem ser hipnotizadas, sim, né? O coma problema é que brócolis, muitas não querem, né? coma salada.
Olha, se fosse fácil, a minha estava comendo. Né? Ela Mas é tem que que a sua, você é querer. Mãe não mãe. tem tanta moral, né? Não, eu não tenho zero moral É. também. Eu Então, fiz na minha para arrancar o dente. e aí deu Porque certo. ela estava com medo e Aham, estava sentindo dor. Então a gente fez um trabalho bem lúdico, né? Porque ela aham. tinha 5 anos de idade. E funcionou. Ai, que legal. A gente gravou, Você depois a gente mostra gravou? o vídeo. Quero ver esse Sim! vídeo. A Coloca gente nas suas redes jogou sociais. a Renata, vou mochila. desafiar a Renata aqui. Ela vai colocar nas redes sociais dela. Quando esse episódio for ao ar, estará lá para vocês Isso, assistirem. boa. Ela fazendo a hipnoterapia com a filha e arrancando o dente. Isso aí. É legal porque tem muita criança que tem medo de dentista, que tem medo Muita, de médico, que tem medo de tirar sangue. muita Tudo isso a gente criança. consegue trabalhar. Tudo isso, fobia de Tá, agulha, tudo tá. isso. Maridos que desmaiam na hora do parto por conta do Sim, sangue, né? sim, A gente sim. trabalha tudo isso. Inclusive, eu tenho uma sessão, quando eu trabalho com grávida, que é só com o marido. Pra gente Lógico, tem que entender prepará-lo, né? e preparar a mente dele Tem que também, né? Pro preparar. que vem. Que ele é Sim, parte integrante. Então, óbvio. vai ter Eu que falo, acordar à noite, é parte sim. Não, integrante. e eu falo que eles são essa referência de segurança na sala de parto. Com Então não certeza. adianta a mulher, ela tá super entregue, super segura, se o cara tá com o olho arregalado, É não é? No canto verdade. da sala assim, ó. A hora que ela bate o olho nele, ela fala, cara, tem alguma coisa de errado É aqui. verdade. Então ele tem que estar desde o semblante, porque é uma coisa Desde o que eles não conseguem, semblante. né? Disfarçar, né? Não. Por isso que tem que ser de dentro pra fora, Sim. pra ela se sentir entregue, porque o parto ele é entrega, né? Sim, entrega Ele é total. A entrega. mulher é protagonista, mas todo mundo que Isso. tá ali Tem sua faz parte, tem sua responsabilidade. responsabilidade. Super. Então, olha que Exatamente. demais. Se você tem compulsão alimentar, ou de doce, ou de qualquer coisa que você queira resolver, Sim. temos Renata. Compulsão por Eu, compra, tem umas pessoas que têm, né? eu não tenho graças a Deus com isso. Amém, Jesus. Mas assim, eu como muito meus sentimentos, né? Eu acho que a mulher é muito Sim, assim, né? muito. Tudo é motivo para comer. E a gente tem a parte cultural que também não ajuda, né? Então, se a gente vai sentar para conversar com a amiga, é onde? Comendo. É num café, num restaurante. Você não senta, vamos pro banco da praça? Não, vamos jogar um beat e falar? Não dá, né? Porque daí você fica, ué. Então, É, vamos é, correr? Não, ninguém vai, né? A é. gente tem que ter comida em volta. Então, essa Muito. cultura brasileira também não ajuda muito, né? Não, porque tem muito essa coisa do comer com o amorzinho, com aconchego, com Amor, quero sim, te ouvir, isso, amiga, a então vamos comida é comer, sinônimo de amor. né? Aí você vai na casa da avó, né, da nossa É mãe. comida. Se Morro você de não saudades das comeu o bolachas prato da minha todo, avó. ela diz: você não gostou, você não É, me ama. Não, eu nunca falei isso. Eu nunca falei. Eu tenho uma amiga que me ensinou isso desde que eu era. Ela falava: você nunca vai falar. Come tudo, senão eu fico triste. Você também nunca pode falar, Tá né? vendo? Nunca, Nunca. Você imagina você jamais, ficar triste? Seu filho tem jamais. que fazer você feliz porque ele tem que comer tudo? Aí ele vai pra Não, sempre comer tudo, aí vira uma bolinha. vira, já Que não tem começa. problema ser bolinha, né? Mas o problema é não ser O saudável. problema é não ser É, saudável. é. Ou outra frase que dizem, né? Não pode jogar comida fora. Aí você para pensar nessa frase. Mas quer dizer que a comida que ficar no meu prato, ela vai alimentar quem? É. Quando você para Só para eu, né? pensar, Tem que comer até explodir. é Então, porque ou vai para dentro de mim e excede, ou vai pro lixo. Então o que que é melhor? pra O dentro de melhor, o mim. ideal dos mundos, é claro que é você pôr a quantidade ideal que você vai comer. Mas Lógico. se isso não aconteceu, o É. que é melhor? Sim, é você não se ceder, É né? É o claro, autorrespeito ali. Você se respeitar. exatamente. É. Não vai salvar a vida da humanidade você comer aquilo que sobrou. Sim, eu acho que daí é trabalhar, porque daí tem a questão às vezes, a preguiça do adulto, né? Que daí é você Sim, ensinar a pegar a quantidade de uma forma isso aí. correta. Isso aí, É isso é um o trabalho em ideal. cima. Isso é o ideal. Para não ter desperdício, né? Sim, mas Então, obrigar a criança a comer jamais. não. E falar isso, né, de ficar triste, não, 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 não. Uhum. Então, compulsão alimentar, eu tenho amigas que têm muito medo de voar Ah, o Bruno, meu também. marido, é especialista em fobia de avião. É a Sério? área dele. É. Não sei nem Ele, se eu posso falar o nome da minha amiga, ela já falou isso em rede social, que ela morre de Bruno medo. Tricárico. Não vou falar, mas amiga, você tá me assistindo. Ela tem Rápido, muito medo. rápido, 2 sessões, acaba. Ele ainda usa a realidade virtual, que é para simular a Ah, viagem, para ela já sentir ali, já fazer o animal. teste. Animal, que Muito legal, legal. muito legal. Eu ia amar ver isso. Muito Pois legal. é, você vai ver isso. A gente Vou vai, ver. você vai ver. Amei. Eu vou te levar lá para Vou você ver. ver. E aí o mais legal que assim que eu vejo em experiência que é o preparo para parto. Sim. Eu tenho mulheres também que têm muito medo de engravidar.
Ah, tá. É super importante. Então, Muito. para quem teve perdas de repetição, é um trauma muito grande a gestação. Verdade. Porque a referência que ela tem de gestação é de despedida. Porque todas as vezes que ela engravidou, Nossa, é. ela perdeu. Do aborto. Então, você tem que. É isso, né? Você vai Sim. lá e faz esse trabalho Fazer esse de trabalho, ressignificar e ressignificar e contar. mostrar que ali é uma outra, que não tem nada a ver com É uma aquelas outra história. anteriores. Isso É. aí. E também para mulheres que estão tentando engravidar, né? Porque Uhum. a gente já sabe que muito daquela ansiedade que ela sente, aqueles medos que ela sente de não conseguir, já vai atrapalhar toda a parte biológica do Tudo, organismo dela. Então, às tudo. vezes, até a menstruação fica irregular, porque Fica. tá com excesso de cortisol, né? Aham. Então, às vezes, a própria acidez, né? O pH vaginal muda Muda. quando você está com excesso de cortisol. A gente sabe disso. Então, toda parte biológica dessa mulher é alterada quando ela está com ansiedade. E se a Uhum. gente trabalha com a hipnose, né? Tira essa ansiedade, você já deixa o organismo dela ali mais Limpo. saudável, mais É. limpo, mais fértil para ela Sim. conseguir engravidar. A gente recebeu uma Nutri que fala desse preparo, né? Alimentar Que antes de também é você começar a essencial. tentar. Essencial. Essencial. O mental também. O mental Porque também. você começa já a criar crenças positivas para você falar, Isso, contar para você mesma durante a gestação, para o isso. próprio bebê. Existe uma conexão, um elo ali, né? Que é a conexão Exatamente. placentária ali, mãe e bebê. Então você já começa a programar essa criança para se sentir amada, adequada, para crescer saudável, feliz, né? Se Exato. desenvolver. Então é Exatamente. super legal. Eu acho que tudo eu vou ter que fazer. Eu vou fazer e eu vou Você contar. vai ter que Eu não sei o que fazer. eu tenho uma lista de coisas para fazer. Essa é uma delas. Pode pôr na prioridade aí Eu já. vou colocar compulsão para doce primeiro, Isso né? pode ser ótimo. Para Saúde. fazer teste, porque eu quero fazer Saúde. teste, Claro, sabe? claro. Não te testando, testando a minha mente, o meu Claro, mas poder. pode me testar também. Ela confia no trabalho dela, né? E aí também ter essa questão das crianças que é tão importante, porque Sim, eu tô com um adolescente em casa e a adolescência para muitas mães é totalmente incerto. é Assim, desafiador demais. e é a colheita de muita coisa que já aconteceu nessa infância Uhum, e que às vezes os perfeito. pais não sabem, não perceberam, não Exato. viram. Sim, E às vezes você vai ter esse olhar, né? sim. Porque você acha assim, o que dói nele é que ele perdeu um avô. Aí você traz um outro feedback. Não, não foi isso. É como tal pessoa se comportou depois que o avô, nananã. Né? Isso, Porque às vezes tá tentando, não isso. é? Você tá Sim, a tentando gente curar uma consegue coisa e a outra. encontrar as raízes verdadeiras daquilo. Você acredita que eu atendi uma criança que ela simplesmente ficou muda, parou de falar? Jesus, quantos anos? De 4 até os 12, De 4 Pai amado, tudo isso sem falar um A. levaram em tudo, né? Tudo, Até benzedeira. fonoaudióloga, tudo normal, tudo funcionava perfeitamente, não tinha problema. Renata do céu. Emocional, trauma, perda Ah, do pai aos 4 anos, a tia que cuidava mudou, aí ela se sentiu abandonada, então assim, aham. perdeu o pai, ainda foi abandonada pela tia que amava. Sim. Então, uma série de coisas ali que aconteceram, Aham. que traumatizaram ela, e Aham. ela parou de falar. A gente teve que fazer o trabalho. Pensa num trabalho difícil fazer hipnose com a pessoa que não fala. Foi desafiador para Lógico, mim. porque você não sabe nem. A primeira coisa que você falou é traga um ponto. Começa que não tem ponto. O Isso. ponto é só a ausência de Preciso fala, disso, né? né? Comunicação. É. Sem comunicação, como é que eu vou entender? Como é que eu vou Precisa ter ajudar? Como é que eu dicas, vou né? colocar recurso, E né? aí, Rê? Foi desafiador pra caramba. Eu tive que fazer com isso aqui, ó. Ah, ela ainda pelo menos fazia assim, Gesticulava com não. a cabeça, sim e Tá. não, sim e não, sim. E a E gente ela foi era assim a com todo terapia no sim mundo? e Ou não. tinha uma pessoa que ela falava e se Só abria? com a mãe. Só com a mãe. Tá. Só com a mãe escondida em casa, tipo, sem ninguém mais perto. Aham. Aí a mãe me trouxe algumas coisas e a gente trabalhava com Você tem que isso. usar essa referência de Mas eu vou te falar que segurança. foi, assim, das O terapias pra mim caso foi a mais mais difícil de todas, foi a mais desafiador. desafiadora de todas. E é uma criança, né? Então você É, quer salvar, que a gente tem essa exato, vontade de. porque a gente pega com nossos filhos, né? Sim. Você fica, meu Deus, Uhum. preciso ajudar de qualquer jeito. Porque imagina também quantas pessoas não desistiram desse caso, né? Sim, ela falou, várias psicólogas, né, que falou, não consigo, não Não sei o consigo. que fazer. É. É. E aí o processo foi muito longo ou não? Não, processo até mais rápido, né? Aham. Mas aí ela voltou aos poucos a se comunicar.
voltou aos poucos a falar, sala de aula, as pessoas mais próximas, amiguinhas e aí por diante. Ai, que trabalho lindo, Rê. Sério, de Obrigada! Como o verdade, de seu, né? verdade. Como o seu Obrigada, obrigada. também. Eu acho que quando a gente tá num lugar que realmente Deus escolhe, que ele coloca a gente, Acredito nisso. né? Eu vejo muito isso. Você não escolheu a hipnoterapia, acho que a hipnoterapia É te escolheu, né? verdade, me escolheu. Então, não tem como dar Sim, errado, né? Eu acho sim, que a gente aprende muito. Eu acho que os erros aí vêm para aprendizado, pra gente sempre ir se com certeza. E moldando. se moldando, se lapidando, né? Isso, até pra gente sempre melhorar. Sim, E a sim. gente olhar pra gente também, mas não tem como errar. Que a cada um que a gente atende, volta pra gente, né? Volta. Tem sempre É um um espelho. pouquinho, sempre tem uma questãozinha similar ou semelhante que você acaba tratando também em si. Então, eu Aham. falo que esse trabalho de terapeuta é muito gostoso por isso. Além de você tratar o outro, você também está se tratando. Sim, você se cura, né, de muita É, coisa. Então, você exatamente. falou que o caso mais desafiador foi esse, né, Isso dessa foi, criança com que parou de certeza. falar. Foi. E qual que foi, assim, pra você o mais emocionante? Que você fala, esse é o do meu coração. Que você fala assim, isso aqui fez eu me Nossa, sentir, teve uma tipo... que foi muito emocionante. Ela estava casada já há 2 anos Aham. e não conseguia ter relação com o marido dela. Nunca Uhum. teve. E o mínimo toque de carinho já ela não conseguia receber. E esse foi bem no início da minha carreira, então foi o que mais me deu motivação para continuar mesmo, assim. E aí, quando a gente fez o trabalho de regressão, acabou voltando a memória de abuso. Abuso. É. Sim. Então a gente não foi só um, foram vários, Ai, ela né? lembrava ou não? Ela até lembrava. Não de todos, Lembrava. da grande É, não maioria. sei se de todos agora, mas assim, foram vários. Acho que foram umas 7 pessoas que eu me lembro assim. Não, e é muito comum ser uma pessoa que acaba sendo abusada várias vezes, né? Isso, Isso é muito padrão, exatamente, né? exatamente. É. Às vezes a mesma pessoa durante anos, né? É. Um Não é que é uma vez padrasto, só. uma pessoa que convive ali durante anos. Ai, que difícil. Então, assim, foi doloroso, foi sofrido. Inclusive foi online, porque ela era de Fortaleza. Deus, eu fico pensando, você querendo abraçar, né? Porque Pois eu tenho é. muito isso às É, eu vezes. também. Mas assim, o resultado foi muito bom, foi fantástico, porque finalmente ela fez a viagem de lua de mel, depois de 2 anos de casada, e me mandou foto, né? Super feliz, abraçada, coisa que ela nem deixava ele É, tocar, nem tocar nem nela. tocar nela. Então ela me mandou vídeos, mandou fotos dos dois super felizes, assim, tipo, agora a nossa vida de casado vai começar, entendeu? Amém. Ali foi pra mim, eu falei, pronto, ganhei, Venci na vida. é isso que eu quero, pra mim não interessa se vai ter dinheiro, se vai ter dinheiro, é isso que eu quero e acabou. Vou fazer Aham. isso, entendeu? Ai, que lindo. É isso mesmo. Você salvou. É uma família, né? Você foi instrumento para ter Exato. acesso a toda uma família. Imagina os filhos que Sim. não vão vir desse casamento, Pois é, pois esse é. casamento totalmente funcional. Porque é isso, gente. Se você tem, por exemplo, qualquer queixa em relação sexual, a primeira coisa que você tem que olhar é essa parte Emocional. emocional. Sim. Né? Eu acho que a física também, né? Porque a gente, às Sim, a vezes, tem uma física mulher que tem também. um vaginismo, Eu acho que olha primeiro a física pra eu ia descartar a falar física. fisiologia, Isso, né? eu acho que tem que olhar física, né? Isso. Pra ver essa estrutura, porque às vezes é fazer acompanhamento com alguma físio, né? Pra Isso, trabalhar com essa questão certeza. ou do vaginismo, ou de qualquer outra questão que a mulher tenha. Ressecamento, Ressecamento, tudo. anorgasmia. Tudo, porque às vezes você acha que o problema é você. Você fala assim, Sim, eu tenho um problema, eu sou um problema, ai meu Deus, será que eu nunca. Ah, não, é assim. E você acha que é assim, que você tem que aceitar que é assim, isso, né? E isso. não, Não não tem é que assim, aceitar. né? Tem que ser Não é o positivo para normal. homem e para mulher. É comum, mas não é o normal. E Isso, precisa ter ajuda. E às vezes não exato. vai ser rápido, Sim, mas fazendo esse cuidado físico, com várias fisioterapeutas que são incríveis, que já têm esse isso. olhar também emocional, Sim, a gente consegue também no mental aí. na carga emocional. Isso, às vezes são mulheres Uhum, muito tensas, que já isso. viveram algum tipo de Que abuso criaram associação, às vezes, negativa em em relação relação ao ao sexo, como sexo. sujeira, como É, proibido, como é. baixo, como. Enfim, né? A gente Aham. sabe que muito da criação tradicional também tem esse Sim, olhar que às vezes sim, passou para aquela criança. sim, pais e mães que falam errado, isso não pode, Errado. né? E aí de um dia Isso. pro outro, vai lá, Isso. seja feliz e goste. Exatamente. Como que Você fala, faz, como assim? né? Você falou que era horrível, que era errado, que não podia fazer, Aham. né? Exato. De novo, o que a gente falou no começo do episódio, como as palavras têm poder. Muito.
muito Eu poder. cresci numa casa em que, obviamente, que eu fui muito bem educada em relação a isso, mas a conversa de cunho sexual era muito aberta, no sentido de que vai ter a hora certa e vai ser muito Ótimo, esse aí é bom o melhor quando dos tiver a hora mundos. certa, porque é isso, É, né? tem Ó, que ser você é aberto. nova, que Não pode ser um não. pudor falar sobre isso, né? Não pode ser Isso. uma coisa proibida. Nossa, esse é um Porque vai assunto. falar com alguém, né? Vai falar com alguém, vai vir É, a curiosidade, é. né? A menina, às vezes, adolescente, tá querendo saber por que Sim. isso, por que aquilo, e aí? E Quem que aí o vai ter que medo é de onde responder? vai buscar, quem Pois vai é, responder. Então, assim, se seu filho adolescente não conversa sobre isso com você, e se você também não tenta sem constrangê-los, né, conversar sobre isso, com alguém eles vão com conversar. certeza. Com E às alguém vezes eles pode ser uma vão. fonte ruim. Super negativa, né? Então é Sim, importante não ter pudor, né? Não ter esse medo também. Acho que buscar isso. ajuda de um psicólogo para saber de acordo com a Sim. idade da criança. Até Às para saber vezes como falar, né? isso, tem crianças que trazem isso e aí você fica Isso. assustada. E eu falo que é pra brincar do eu vou pegar um negócio na cozinha e já volto. Aí você vai Dá uma e aí respirada, se dá uma. prepara pra não É, falar besteira, né? Mas a isso. maioria das vezes é uma conversa natural Tem que ser mesmo, natural. É, né? quanto mais você ficar pisando em ovos A para criança falar, ela percebe, percebe, ixi, esse assunto é percebe, proibidão. percebe, Se é percebe. proibidão, deve ser bom, não é assim? Porque o proibido não é sempre Opa, ela não melhor. quer falar, então eu vou descobrir esse negócio. Vou jogar aqui na Exatamente. internet, aqui no YouTube. Ô, minha gente, aí não dá, né? Ai, Rê, obrigada. Que papo Imagina, Cacau, eu que delicioso, de agradeço. verdade. Então, ó, deixa eu explicar de novo. Se você tem qualquer questão que você fala, gente, eu tenho esse problema e ninguém resolve, eu não sei como eu vou resolver, ou o medo de engravidar, ou o medo de parir. Tem muitas mulheres que Sim, têm esse medo de viver ou sim, cesárea ou parto normal, sim, ou de ter relação sexual, ou adolescentes que estão passando por fases difíceis, que você não tá entendendo de onde vem, sim. compulsão alimentar, Isso. às vezes até uma procrastinação, né? Uma pessoa mais apática Procrastinação, com uma depressão, depressão, ansiedade, até depressão pós-parto. você consegue Tudo. reprogramar a pessoa. Dá um delete. É, não é tão mágico assim que a pessoa precisa querer. Mas sabe que é bom falar que tem gente que vem buscando mágica, né? Aham, E aham. assim, tem o seu engajamento, que é importante, é claro, né? A sua Lógico. Você entrega. quer ajuda, então você tem que aceitar a Exato, ajuda, né? exatamente. Deve ter algumas lições de casa que você também manda fazer, né? Com certeza, tem as lições que tem que fazer em casa, sim, porque muitas vezes vai quebrar hábitos, e hábitos a É. gente sabe que precisa de disciplina para quebrar. Difícil, exatamente. E aí, gente, é um desafio, mas quantas histórias de vitória não tem, né, Rê? Inúmeras, Ai, graças a obrigada por Deus. vir. Eu que agradeço, tô super feliz. Acho que nada é por acaso, como você Não. mesma disse, né? Aham. E eu sempre mentalizo isso, falo, Deus, se for para ser bom, se for para agregar, que venha, recebo, Amém. estou aberta e veio, né? É, que Então bom. era para ser. Que bom, meu amor. Obrigada, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Então sigam a Rê lá nas redes sociais, no @re.tricarico, né? Isso mesmo. Tem medo de falar errado, Falou vai estar certinho, certo. falou certinho. E aliás, quem conhece a Rê e fizer qualquer tipo de terapia, de hipnoterapia, me conta que eu quero saber dos resultados. Por E favor. espero vocês na próxima. Sigam a Rê. Sigam a Baby Mel maravilhosa para as gravidinhas, para quem quer esse kit Linda, linda, maravilhoso. É uma amei dica de Baby Mel. presente maravilhoso, inclusive, né? Às vezes a gente não sabe Maravilhoso, o que dá de presente, sensacional. tá aí. Baita presentão. E aguardo vocês na próxima, gente. Um beijo e até!